A benevolência é uma energia mais poderosa do que a malevolência. Bem-vindo, bem-vinda. Hoje estou com Miguel Ângel Garcia, engenheiro técnico industrial e doutor em teologia. E a primeira pergunta que quero fazer, Miguel Ângel, é: como você está? Como se sente? Pois estou muito bem e muito feliz de estar aqui com você, Fernando. Agradeço muito por ter me convidado para esta sessão, para esta entrevista, e estou encantado de poder contribuir com algo, se a ocasião permitir. Fico muito feliz, Miguel Ângel. Eu te trouxe aqui, e também para que a audiência saiba, porque você participou de 9 formações com Jean-Pierre. Corrija-me se estiver errado. Estudou profundamente seus livros e artigos acadêmicos. Por isso, estamos aqui para aprofundar e conversar sobre a teoria do desdobramento do tempo. De Jean-Pierre Garnier Mallet, tu sim está correto. Participei de 9 formações, 3 iniciais, 3 SOS1 e 3 SOS2, entre os anos de 2020 e 2022. Depois, a partir de outubro de 2022, não senti mais o impulso de repetir as formações. Não significa que não o farei no futuro, mas como já havia feito 3 de cada uma, e como geralmente se fala das mesmas coisas, ainda que sempre se acrescente algo novo, resolvi focar mais em aplicar a teoria na prática no meu dia a dia. Queria comprovar por mim mesmo se funcionava ou não. Isso é o mais interessante, mais do que as fórmulas matemáticas e as equações. O importante, eu acredito que para todos os espectadores, é a aplicação prática. Mesmo sem entender muito de matemática, isso pode me beneficiar na vida ou não? Acho que isso é o mais relevante. Antes de começarmos a falar sobre a teoria, devo confessar que a tradutora de Jean-Pierre, Carolina, aceitou uma entrevista comigo e com Jean-Pierre no dia 28 de março. Quero te perguntar, como é Jean-Pierre? É uma pessoa amigável, acessível ou mais frio e seco, como o estereótipo francês? Bom, ele é francês, diferente de nós, mas sempre é educado, sempre é amável. Lembro que na primeira formação que fiz, em 2020, durante a pandemia, fui a Madrid e havia pouquíssimas pessoas. As perguntas feitas pelas pessoas ele não respondia diretamente, o que me surpreendeu muito. Eu tenho uma formação técnica, então se alguém me pergunta algo, tento responder diretamente. Mas ele dava voltas, falava de outras coisas. Nas outras formações ele passou a responder mais diretamente às perguntas das pessoas, mas essa primeira me chamou a atenção por isso. Carolina é excelente. Eu falo francês razoavelmente bem, que ela traduz muito bem tanto do francês para o espanhol, quanto do espanhol para o francês. Ela também é muito gentil. Sobre Garnier, pessoalmente considero que ele é um dos grandes cientistas da história, comparável a Hawkins ou Einstein. Ainda não teve o reconhecimento merecido por sua obra, por sua descoberta da teoria do desdobramento do tempo e do espaço. Mas acredito que, com o tempo, talvez já após sua morte será reconhecido. Muitas das coisas que ele previu já estão se confirmando, como as ondas gravitacionais, a chegada de planetoides ao nosso sistema solar, velocidades superluminosas, entre outras. Já foram feitas experiências que mostram velocidades superiores à da luz, mas os cientistas ortodoxos têm muita resistência em aceitar essa teoria. Acredito que principalmente por ele não estar vinculado a nenhuma instituição ou universidade. Ele trabalha de forma independente, sem financiamento. Depois sua teoria é tão revolucionária que é difícil ser aceita por aqueles que se apegam ao paradigma atual. E não só por isso, como já me disseram em outra entrevista, o sistema científico está vendido ao dinheiro. E além disso, essa teoria talvez não interesse que se torne muito conhecida, porque ajuda muito as pessoas. Como Jean-Pierre mesmo diz em um de seus livros, corrija-me se eu estiver errado, essa teoria ajuda a prevenir doenças, não a curá-las, mas sim a preveni-las, certo? Sim, porque o objetivo da teoria não é resolver problemas, mas evitá-los, preveni-lo. Trata-se da lei da antecipação dos 2/3 da antecipação, então antecipa o futuro. Se nosso duplo pode ir ao futuro e modificá-lo, então ele antecipa os problemas para que não aconteçam. O problema é quando já tem o problema já aconteceu. Aí, o duplo tenta encontrar futuros mais favoráveis para tornar a situação mais suportável. E isso pode levar tempo, pelo menos 40 dias,
ou até 7 períodos de 40, como descrito no livro. Há casos ali de pessoas cujos problemas foram resolvidos dessa forma. Para quem está ouvindo e não conhece muito sobre essa teoria, pode ser difícil entender algumas dessas coisas. Mas este vídeo é focado justamente nas pessoas que já conhecem a teoria, ao menos superficialmente. Vou fazer agora uma pergunta um pouco complexa. Jean-Pierre diz que somos criaturas imortais que viemos a este espaço-tempo, ou que somos duplos de criaturas imortais. Não. Somos criaturas imortais no espaço inicial. Quando o Criador chega ao nosso horizonte de observação, neste caso, no nosso sistema solar, ele queria conhecê-lo. Como ele não tem tempo no seu tempo para ser, no caso ele se desdobra. Ele se desdobra fazendo perguntas. E os milhões de perguntas deu origem a uma criatura imortal. No caso, deu origem a cada um de nós. Somos criaturas imortais geradas de perguntas feitas pelo Criador. Somos criaturas imortais do espaço inicial, o espaço do Criador, geradas pelos Criador. Existem 4 espaços. O inicial, o espaço das trevas, onde estamos agora, o espaço dos infernos e o espaço da noite dos tempos. Nós estávamos no espaço inicial como desdobramentos do Criador. E ao fazermos perguntas, também nos desdobramos, gerando nossos duplos, que são desdobramentos nosso. O Criador está no tempo 1, as criaturas imortais, nós, do espaço. Inicial estamos no tempo 4, e os duplos estão no tempo 7. Porém tivemos o probleminha, estávamos bem no espaço inicial, fazendo síntese, trocando informações do tempo 1 ao 4, e do 4 ao 7, e do 7 em um espaço superluminoso, de maneira telepática e em benevolência. Mas alguma de nós, criaturas imortais do espaço inicial, decidiu fazer uma aventura e explorar o que havia além do espaço inicial, e assim podendo repetir essa síntese pelo espaço inicial, criando potenciais que não eram benevolentes para o coletivo. Como estávamos em estados telepáticos, o que afeta um afeta todos telepaticamente e imediatamente, pois estávamos conectados telepaticamente. A partir daí, autoexpulsamos, saímos do espaço inicial para o espaço das trevas, onde estamos agora. Somos desdobramentos do Criador? Sim. Somos desdobramentos do nosso duplo? Não. Somos criaturas imortais desdobradas do Criador. Certo. E antes você comentou que somos uma pergunta feita pelo Criador. Cada um de nós é uma única pergunta? Ou podemos ser várias perguntas? Sim, somos milhões. O Criador nos gera com uma pergunta. Mas essa pergunta pode se duplicar, triplicar, quadruplicar. Ou seja, vai gerando infinitas perguntas que depois devem ser respondidas pelos duplos, porque os duplos também são criadores e resolvem essas perguntas. O Criador então recebe respostas para perguntas que ele mesmo não fez. O Criador recebe as respostas das nossas perguntas que ele não fez. Recebe as respostas de perguntas dos nossos duplos que ele não fez. E faz uma síntese de todas as experiências do espaço inicial, porque o Criador está fora do espaço inicial. Estávamos dentro com todas as experiências. Então depois ajuntamos tudo que havíamos vivido com o Criador, fazendo uma síntese. E isso é uma grande informação, porque as criaturas imortais são milhões de milhões, e o Criador tem infinitas perguntas. Você comentou que o Criador está fora do tempo. Isso significa que todas as criaturas imortais, nós, os duplos e os desconhecidos do futuro, vivemos dentro do tempo e só o Criador está fora do tempo. Sim. O Criador chega ao horizonte de observação, nosso sistema solar, mas permanece fora dele para não perder a memória e não se envolver nas experiências internas que há dentro. Ele se desdobra para que os outros, criaturas imortais, duplos, etc., vivam essas experiências. Assim, sua memória permanece intacta e não é afetada, ou seja, como uma partícula alfa que se desdobra em duas, uma que passa por fora, tangencial, e outra que passa por dentro, radial. A que passa por dentro vive todas as experiências, e no final ambas se unem novamente, unindo as duas memórias. O Criador que as conservam para que não sejam afetadas pelas experiências. Isso é uma grande riqueza para o Criador,
porque ele, se ter que entrar, recebe todas as respostas e conserva, sobretudo, todas as memórias que havíamos perdido e não recordamos de nada. Essas duas partículas se unem, se encontram depois da morte ou nos momentos das aberturas temporais, como no sono paradoxal. Não. As partículas, no nosso caso de criaturas imortais no espaço dos nossos duplos, essa união só ocorrerá ao final do ciclo de desdobramento dos tempos e do espaço em nosso sistema solar, ou seja, quando acaba o ciclo, ao fim dos 25.920 anos. Faltam poucos, estamos nos últimos 1080 anos. Quando o ciclo terminar, então ocorrerá a união dessas duas partículas, podemos dizer dessa forma. Quando terminar o ciclo, temos que regressar ao espaço inicial. E o que acontece com uma pessoa que morreu, digamos, no século XV? Onde ela fica até o fim do ciclo? Ela irá se reunir às duas partículas? Isso é bastante difícil de dizer e também é fácil. Depende de como ela morreu. Se ela conhecia, a lei sabia que tinha um duplo, conhecia sua dualidade, um corpo energético e um corpo físico, e morreu com um pensamento benevolente, então a pessoa retorna ao duplo no tempo 7 do espaço inicial. Lá, o tempo é distinto, é diferente. Por exemplo, 80 anos nossos equivalem a apenas 6 minutos para o duplo. Vamos mais para trás no tempo. Nosso corpo físico imortal para o Criador, isso é quase nada. É uma fração de segundo, mas se a pessoa não fez as coisas bem, pensamentos, vai para o futuro. E no futuro, o tempo é muito mais longo. Por exemplo, 1 minuto no futuro são 158 anos aqui no nosso tempo. 6 minutos são quase 1000 anos. Então, ela terá que esperar muito, porque o tempo no futuro é muito mais longo. Quanto mais longe e fora do espaço inicial, os tempos são cada vez maiores e fica também cada vez mais longe da luz. No espaço-tempo do Criador, os tempos são mais lentos, mais curtos, quase instantâneos. Tenho uma outra pergunta. E os desconhecidos do futuro? Somos nós que morremos e nos tornamos eles, ou eles já existiam antes de nós? Não. Eles já existiam antes, em ciclos anteriores de 25.920 anos. Aqueles que hoje estão no futuro já estiveram em nossa posição em um ciclo anterior. Não conseguiram retornar ao espaço inicial e foram lançados ao futuro. Alguns estão bem com isso, mas outros querem voltar. Querem de volta os seus corpos imortais. Eles perderam a oportunidades anteriores. São os chamados amigos do duplo. Eles ajudam nossos duplos quando vão ao futuro, pois também querem voltar ao espaço inicial. Eles estavam em nosso lugar há 25.920 anos antes do nosso ciclo. E todos eles querem voltar porque, segundo Jean-Pierre, esses desconhecidos do futuro sabem que já estiveram aqui e esqueceram a pergunta que tinham que responder. Existem 3 tipos de desconhecidos do futuro. Os que não se lembram de nada e estão completamente apegados ao futuro, amam aquele mundo e não querem voltar. Como muita gente que amam esse nosso mundo. Estão bem e não querem ir embora. De lá. Esses são 1.2. Depois tem os amigos do duplo, que podemos chamá-los assim, que recuperaram a memória, conhecem que estão nessa situação, sabem que têm um corpo imortal e querem regressar de voltar à imortalidade. Por isso ajudam os duplos quando vão ao futuro, e dessa forma poder regressar e voltar ao espaço inicial, o espaço do Criador. Também existem os que simplesmente ignoram tudo, a nós, ao futuro, ao passado, e vivem sem se importar com nada. Esses são os 3 tipos, mas os que mais nos interessam são os amigos do futuro, pois nos enviam informações positivas. Eles nos ajudam com informações dos nossos duplos, entende? São informações para que possamos receber do duplo. Você sabe que tenho um monte de perguntas, e quero te fazer uma a uma. Vamos lá. No próximo desdobramento do tempo, porque, claro, Jean-Pierre fala muito também do Apocalipse e do final, de que estamos chegando ao final do ciclo de desdobramento. Então, no próximo, haverá um novo ciclo de desdobramento do tempo, onde as pessoas que não se unificaram com seus duplos ao final deste desdobramento
vão ficar para o próximo e se tornar desconhecidos do futuro, pois isso teria que ser perguntado ao Criador. Depende única e exclusivamente dele, se ele quiser repetir o ciclo de desdobramento ou se decidir que já é suficiente, que tem a síntese e as respostas, já conhece esse horizonte de observação e então parte daqui com todo o espaço inicial. Ou pode decidir que fará outro ciclo de desdobramento de 25.920 anos, para continuar conhecendo o horizonte e fazer uma síntese mais detalhada do que acontece. Imagina que você quer conhecer Barcelona e o Criador só conheceu 3/4 da cidade. Ainda falta 1/4. Ele pode decidir repetir outro ciclo para conhecê-la melhor. Vai depender dele. Isso não sabemos. Que houveram ciclos anteriores, sim, sabemos. Que pode haver ciclos posteriores também. Mas se haverá ou não, não sabemos. Isso depende somente do Criador. Teríamos que perguntar a ele quais são seus planos. Você mencionava que há 3 tipos de desconhecidos do futuro. Imagino que durante a noite, nesse intercâmbio de corpos que ocorre, pode vir a nós qualquer um dos 3 tipos, certo? Geralmente os que não se importam conosco nem se envolvem, ou seja, os que passam por nós, os desconhecidos que não se interessam, nem se preocupam em nos mandar pensamentos ruins. Esses seguem o próprio caminho. Mas os desconhecidos, do futuro que querem viver e estão apaixonados por sua realidade, esses sim, nos enviam informações malevolentes em 99% do dia. Cada um cuida de seu interesse. Nós os chamamos de malévolos, mas é importante deixar algo claro. Aqui cada um cuida dos seus interesses, e eles cuidam dos deles. As informações que nos mandam podem nos parecer ruins, mas para eles são boas, porque lhes permitem viver da forma como querem. Eles nos mandam essa energia para que a retroalimentemos ou a reenviemos, e com esse pensamento, eles ganham energia e vivem como querem. Entende o que quero dizer? Mas isso não nos convém, porque nos faz viver situações que não são boas para nós. Aí entra o duplo. À noite, se fazemos corretamente o adormecimento, ele vai ao futuro, busca amigos lá e lhes dá as informações do Criador. Ou seja, as perguntas que o Criador nos fez, que o duplo guarda na memória. Então ele dá essas informações aos amigos do futuro, para que, durante o dia, se estivermos em sintonia com a lei, eles as transmitem para nós. Então o que o duplo faz é... Agora entendi. Entregar aos aliados do futuro a pergunta, que temos que responder, para que eles nos deem informações no dia seguinte. Assim, vivemos uma situação que seja boa para nós, que nos traz equilíbrio e que esteja de acordo com as perguntas do Criador. É isso? Sim. Se são boas situações e são boas para nós e nos de um equilíbrio e também de acordo com as perguntas que nos fez o Criador, isso que mais importante. O importante é o que o duplo tem na memória. Por isso que te digo que o duplo não encarna. Quem encarna somos nós. Ao encarnarmos em um corpo de mamíferos e perdemos a memória, não sabemos qual é a memória original, a memória inicial, as perguntas que o Criador nos fez. Mas o duplo as recorda. Ele as sabe. E nós, antes de encarnar, também sabíamos, porque planejamos tudo com ele antes de vir. Mas ao encarnar, perdemos essa memória. E é um trabalho lento para despertar toda essa realidade. Como sempre diz Jean-Pierre também no seu livro, Mude seu futuro através das aberturas temporais, ao interessa o Criador é que, ao final do desdobramento, as pessoas se lembrem desse princípio vital, para que cada vez mais se reúnam com ele e respondam às suas perguntas. Nesse sentido, Jean-Pierre sempre fala que houve 12 avatares, 12 criaturas imortais enviadas do espaço-tempo 4, um por vez, para nos fazer recordar a lei vital do desdobramento dos tempos. O que diz Jean-Pierre a respeito a esse final de ciclo de desdobramento e as criaturas imortais? Será enviado um último avatar antes de encerrar este ciclo de desdobramento? Não. Houveram 12 avatares, segundo os 12 signos do zodíaco. Em um período de 90 anos, vinha um avatar em cada ciclo. Realmente, segundo Garnier, só conhecemos 3. Inanna, a deusa suméria que ressuscitou ao terceiro dia como Jesus. Possivelmente Hércules também.
E o último, o 12º avatar, que é Jesus. Mas Jean-Pierre diz que os outros 9 não temos registros. Ele pelo menos não conseguiu saber quem são. Então, teoricamente, agora deveria vir um avatar para nós. Sim, teoricamente. Mas na prática não. Porque, como diz Jean-Pierre, estamos no final do ciclo e será feita a síntese. Não virá nenhum novo avatar nesse final de ciclo. No final deste ciclo virá Jesus novamente, o 12º avatar. Não virá um 13º avatar. Será Jesus o 12º quem virá para fazer a síntese e entregar todas as respostas ao Criador. Certo. Então vou conectar isso com o que Jean-Pierre diz de que Jesus tem 2 duplos. Primeiro, não entendo isso muito bem. Agora me explica. Acho que o que Garnier quer dizer é que a segunda vinda de Jesus é o duplo de Jesus e não Jesus literalmente. Um dos 2 duplos que tem? Não. Jesus tem 2 duplos. O Paráclito, que está no futuro, e o duplo de seu dídimo, que está no passado. Teríamos que falar dos dídimos também. Podemos falar disso mais adiante. Então quem virá é o próprio Jesus, mas com seu corpo glorioso, não mais com o corpo encarnado, mas com seu corpo de criatura imortal. No final da história, como se apresenta no espaço inicial do Criador, como realmente somos no espaço inicial, criaturas imortais com corpo físico imortal e corpo energético imortal. Se nos víssemos como realmente somos no espaço inicial, ficaríamos maravilhados com a beleza, da força, da luz dos imortais que somos. As criaturas que vivem lá são isso, imortais. São duplos, todos glorificados, vivendo em uma categoria muito superior à nossa. Vai vir Jesus, mas não na 6ª explosão solar, mas na 7ª e última, que se acredita ser em 2063. A não ser que se antecipe. Garnier diz que ambas podem ocorrer juntas, mas não sabemos ao certo. Dependerá do que o Criador decidir, do que Jesus planejou e do que os duplos realizarem. Há coisas que não dependem de nós, claro. Segundo a teoria, em 2033 deve ocorrer a 6ª explosão solar e em 2063 a última. Você falava dos corpos gloriosos das criaturas imortais, e isso me faz perguntar se esses corpos são como os vemos, refletidos nos anjos, querubins, serafins, tronos, virtudes, potestades. Segundo a Bíblia, há anjos, criaturas que Deus criou primeiro, e são seres espirituais, geralmente distintos dos homens. Não têm corpos físicos. Não sabemos como são realmente os anjos, porque nunca os vimos. Tampouco sabemos como são os duplos imortais, porque também nunca os vimos. Mas com certeza não são corpos de mamíferos. Isso eu posso garantir. Não são animais. Um corpo imortal de um duplo não é um mamífero. Que isso fique bem claro. Nosso corpo energético encarnou na pele de um macaco, como diz Garnier. Mas isso não quer dizer que nosso corpo imortal seja um chimpanzé ou algo do tipo. Nosso corpo físico imortal duplo é diferente, mas não sabemos como é porque não o vimos. Tenha em mente que no espaço inicial não há sexo. Somos seres andrógenos, nem homens nem mulheres. Não há descendência. Aqui temos pais, mães, filhos, tios. Lá não. Lá somos todos iguais, entende? O que não sabemos é como são. Os seres do espaço inicial, os imortais. É isso que queremos descobrir e voltar a ser, entende? Certo. Para terminar o tema de Jesus, Jean-Pierre menciona no livro Mude seu futuro através das aberturas temporais, que para Jesus retornar, é necessário que um duplo esteja em contato com o duplo dele. É isso mesmo? Não me lembro perfeitamente. O que sei é que há uma barreira chamada o cadeado no espaço inicial, que não podemos atravessar. Lá estão nossos duplos, e ao lado da barreira está o Paráclito, o duplo de Jesus. A informação que Jesus dá ao Paráclito, ele transmite aos duplos. E os duplos passam aos amigos dos duplos, e esses nos transmitem. Acabei de encontrar a frase exata no livro. Você leu a frase exata no livro? Sim, está escrito. Jesus anunciou o seu retorno porque ele conhecia a lei do tempo. Ressuscitou com um corpo durante o 3º dia e ficou na terra 40 dias. Disse, para que Jesus possa regressar, é necessário que um duplo esteja em relação com o dele.
Isso quer dizer que um de nós deve estar em harmonia de pensamento com todos aqueles que, como ele e tantos outros profetas, Buda, Lao Tse, Zoroastro, Maomé, nos deixaram a mesma mensagem, a simplicidade evangélica. Não penses em fazer ao próximo o que você não gostaria que o próximo penses em fazer a você. Sim. O que isso quer dizer é que se não vivermos na lei, é impossível voltarmos. Nem que venha Jesus, nem Buda, ninguém. Porque no fim depende do nosso pensamento. Se não temos pensamentos de benevolência ao morrer, não voltaremos ao duplo. E se não voltamos ao duplo no fim do ciclo, não voltaremos para lá. E tem que ser no momento da morte. Porque uma pessoa pode ter pensamentos negativos durante toda a sua vida. 80% dos pensamentos são negativos todos os dias. E ao final, se tiver pensamentos de benevolência, e uma pessoa que teve muitos pensamentos benevolentes durante sua vida, na hora da morte, tem pensamentos negativos, essa pessoa iria para o futuro? Sim. Mas é muito difícil que uma pessoa que tenha tido pensamentos benevolentes toda a sua vida, no fim não os tenha, seria muito complicado. Porque ela já tem o hábito, e vice-versa. Uma pessoa que passou a vida criticando, matando, roubando, pode ter um arrependimento final, como o ladrão arrependido na cruz. Lembra-te de mim, Senhor, quando estiveres em teu reino. Pode acontecer esse último pensamento de benevolência. Sim, mas o peso da vida inteira é muito forte. É como uma bola de neve. Mas pode acontecer. Agora mudando completamente de tema. No livro Em Busca das Verdades Escondidas, Jean-Pierre menciona-se que os egípcios construíram as pirâmides, porque houve um momento de maior antigravidade. Você acha que no final deste desdobramento voltaremos a viver uma época assim? Olha como disse antes, não sabemos se haverá outro ciclo de desdobramento. O que nos interessa, haja ou não haja outro, é regressar. Nossa missão aqui não é ficar, muito menos viver outro ciclo. Deus nos livre de outro ciclo, sabe? Nosso objetivo é regressar ao nosso corpo imortal de onde saímos e viver em harmonia com o Criador, com os duplos no espaço inicial. Isso é o mais importante. Sobre a gravidade e antigravidade, Garnier fala das energias de 666 milésimos, 333 milésimos, nossa milésima de liberdade, para dar aos desconhecidos do futuro e ao duplo, etc. Mas o mais importante é, se não nos mostrar Jesus o duplo ou alguém, não sabemos se haverá outro ciclo de 25.920 anos. Nossa tarefa é volta. Que isso fique muito claro. Saímos porque cometemos um erro. Estamos tentando corrigir os nossos erros e queremos voltar à imortalidade, de onde nunca deveríamos ter saído. Quero te perguntar, você recomenda a fazer a formação do Jean-Pierre? Se eu conheci a lei do desdobramento do tempo, foi no ano de 2020. Não conhecia absolutamente nada disso. Entrei em um grupo de Facebook, comecei a escutar muitas coisas sobre o assunto, estava totalmente alheio ao assunto, porque venho de outra formação totalmente diferente. Eu vinha de uma formação totalmente diferente e não fiz nenhuma formação com Jean-Pierre, mas comecei a ler o livro Mude Seu Futuro através das Aberturas Temporais. E a verdade é que entendi muito pouco na primeira leitura. Fiquei tipo, sim, entendi algumas coisas, mas poxa, com o paradigma que eu tinha dentro de mim, muitas coisas me pareciam muito difíceis de entender e de acreditar. Li o outro livro, O Duplo Como Funciona, que era um romance para mim. Pensei, isso aqui já me parece menos sério. Não gostei tanto porque eram diálogos e conversas contínuas. Quando vi o livro O Duplo Como Funciona, pensei, agora sim vou entender como funciona o duplo, porque dizia como funciona, e eu pensei, poxa, mas isso são diálogos para crianças, achei. Sim, ele diz muitas coisas que estão em Mude Seu Futuro através das aberturas temporais. Ele diz lá também. É um livro profundo, mas no início fiquei um pouco desapontado. Depois li o terceiro livro e achei ainda mais um diálogo com um mendigo, com uns pássaros com não sei o quê. Sim, traz dados muito interessantes sobre Jesus, Maomé, sobre a idade de Jesus, sobre a morte, mas em uma linguagem narrativa, de diálogo também.
Eu gostei mais do tipo de livro como Mude Seu Futuro através das aberturas temporais, onde ele explica melhor as coisas. Mas, voltando à pergunta, vale a pena fazer as formações? Bom, depois de ler os livros e de estar no grupo do Facebook, me animei a fazer as formações e acho que vale muito a pena, sim. Vale muito a pena ir a todas que for possível, especialmente as 3. A inicial, a SOS-1 e a SOS-2, para ter uma visão conjunta do que Jean-Pierre Garnier Mallet explica. Ouvi-lo é muito importante, mais até do que ler os livros, porque às vezes, depois que você faz as formações, você relê os livros e entende muito melhor. Foi o que aconteceu comigo. Li os livros e pensei, isso ele disse e agora entendo. E tem outra coisa muito importante que normalmente não se fala das formações. Não é tanto o conhecimento que você retém, mas a Eucaristia. Não sei se você já ouviu falar da Eucaristia. É por isso que Jean-Pierre Garnier Mallet não quer fazer formações online. Ele resiste. No fim, pode até ter que fazer, porque está mais velho e já não consegue viajar com tanta facilidade, etc. Mas ele dá muita importância à troca de potenciais benevolentes entre as pessoas, e isso só ocorre na presença física. Jean-Pierre transmite seus potenciais benevolentes enquanto fala. E se você também está em benevolência, transmite os seus. Há uma troca chamada de Eucaristia. Ele diz muitas vezes, se há alguém na sala que já teve alguma doença, qualquer uma, você fica imunizado dessa doença. Imagine que na época da Covid alguém já tivesse tido Covid. Em 2020, se você entra bem na Eucaristia, trocando os potenciais benevolentes, você ficaria imunizado, porque receberia os potenciais de cura do Covid que essa pessoa tem. E se você já teve uma doença, um câncer, por exemplo, e superou e há alguém ali que poderia desenvolvê-lo, essa pessoa também fica imunizada. Por isso, para ele as formações presenciais são tão importantes, porque é aí que ocorre essa troca de potenciais, chamadas Eucaristia. Entendi. Isso me traz muito mais clareza, especialmente para quem não conhece essa teoria. As formações devem ser muito úteis. E eu queria perguntar, nessas formações ele diz coisas diferentes? Já disse alguma vez algo diferente do que está nos livros? Ou ele só repete o que está nos livros? Bom, quase tudo está nos livros. Mas a diferença é que nas formações ele usa recursos audiovisuais, esquemas, diagramas, PowerPoint. Ele fala muito dos dídimos, que nos livros não são muito abordados. Fala também muito dos extratemporais, especialmente nas formações SOS, mais do que nos livros. E cada vez fala mais, pois o fim do ciclo se aproxima, e eles vão chegar. Ele também fala bastante sobre a Eucaristia, que nos livros é mencionada, mas não com tanto detalhe. Fala de coisas da Bíblia do número 666, dos 6 dias e 6 noites, fala também dos zodíacos. Ele fala muitas coisas que nos livros não dá para especificar bem. Ele me disse algumas vezes em privado que há erros nos livros, não porque ele queria cometer erros, mas porque não tinha tempo de dar todo o contexto necessário para explicar tudo em detalhes. Então teve que abreviar, resumir, e não ficou tão detalhado quanto ele gostaria que fosse. Isso deve ser super complexo, e além disso, sendo físico, não um comunicador ou escritor, explicar algo tão complexo, de forma que o público entenda. Sim, e eu queria te perguntar, ele já explicou por que são 20 tempos exatamente? Ou são 25? São 25. Aí está um dos erros do livro. Ele coloca 20, mas são 25. Isso porque os tempos estão imbricados, sobreposto, intercalado. O espaço inicial está intercalado, sobreposto com o das trevas com o dos infernos com o da noite dos tempos. Então, o último tempo de um é o primeiro do seguinte. Se contar direito, são 25, 7 plus 7, 14 plus 7, 21. E assim por diante. Precisaria te mostrar um esquema para te explicar melhor, mas aqui não tem o PowerPoint. Mas não é difícil. O 1 é o tempo do Criador. O 4 é o tempo das criaturas imortais. O 7 é o tempo dos duplos.
O 10 é onde nós estamos encarnados. O 13 é o tempo dos desconhecidos do futuro. O 16 é o tempo dos duplos desses desconhecidos. O 19 é o tempo dos duplos dos desconhecidos do futuro. O 22 é a noite dos tempos. O 25 é as trevas absoluta. É o inferno literal. É o último espaço-tempo. Tenha em mente que quanto mais rápida é a velocidade da luz, mais se afasta e mais trevas existem e mais se intensifica a escuridão. E mais longe fica do Criador. Quanto mais se afastamos da luz do Criador, mais adentramos nas trevas. No espaço-tempo inicial do Criador é pura luz, dos seres imortais e dos duplos também. No nosso espaço-tempo, já estamos nas trevas para o Criador. Por exemplo, no espaço-tempo 10 é onde nós estamos. No 13, são os desconhecidos do futuro que já estão na escuridão. Depois é a noite dos tempos que é pura trevas, e muito mais escuro e assim por diante. E aí onde tem os potências mais perigosos que o Criador não quer de forma alguma, porque não serve para nada. É o último espaço-tempo. É importante saber que em cada tempo tem seres vivendo experiências. Sim, existem seres vivendo em cada espaço-tempo. No espaço-tempo 1 está o Criador e os duplos das criaturas imortais. No espaço-tempo 7 estão os duplos. No tempo 4 estamos nós. E no espaço-tempo 13 estão os desconhecidos do futuro. Então, em cada tempo, existem seres vivendo experiências cada vez mais aceleradas. Imagine, se nossa experiência já é difícil, a deles é ainda mais. E quanto tempo durará porque é relativo? Para o duplo 6 minutos, são 80 anos para nós. Por exemplo, para os desconhecidos do futuro, 1 segundo no nosso tempo são 125 mil anos no futuro. Imagina que isso pode ser uma barbaridade. Eles podem ficar presos milhões de anos em cada ciclo, nesses tempos acelerados. Que loucura! Você mencionou os extratemporais. Jean-Pierre diz que cada planeta é um espaço-tempo diferente. Então, há pessoas que dizem que a teoria do desdobramento do tempo diz que esses seres se encontram dentro do nosso sistema solar. Inclusive, que estão em outras galáxias do nosso sistema solar e que podem sim serem encontrados em Marte, Vênus, Júpiter. Isso é possível? Sim. Eles podem estar imbricados, sobrepostos com a Terra, mas como estão em velocidades diferentes, não os vemos. Quando acontecer a sexta explosão solar, o nosso futuro se justapor ao nosso presente, nós os veremos, porque se igualará tudo na mesma velocidade. O que está escondido não será mais oculto de nós. E não importa se estão em Marte, Vênus ou na Terra. Vamos vê-los porque os tempos vão se igualar, vão se unificar. Eles já fizeram a união com suas criaturas do futuro. Agora será a união do futuro com o presente. E depois a última será do presente com o passado, onde estão os duplos. Então veremos os duplos também. Essa primeira reunião com os desconhecidos do futuro pode ser algo muito negativo do que positivo. Isso pode ser muito negativo, não? Sim, muito negativo. Por isso, Jean-Pierre está fazendo muitas formações, para ter cada vez mais gente, para gerar pensamentos benevolentes para sermos mais protegidos. Segundo a teoria, os tempos vão se igualar o mais tardar em 2033. Vão se igualar na velocidade e vamos saber. Ele diz que até 2033 o futuro se unirá ao presente. E como vamos distinguir uma pessoa do presente de uma do futuro se estamos todos unidos? Esse é o problema. São duplos como os do passado. Então não sabemos como é um duplo. Não sabemos como é o seu corpo físico, seu corpo imortal. Podem se manifestar através de humanos, como os anjos na Bíblia. Eles também têm um corpo físico e um corpo energético, mas não são seres mamíferos, de todas as formas. Esse assunto pode ser um pouco aterrorizante, porque se estamos dentro da lei e da benevolência, diz Garnier, que estamos imunizados, protegidos. A benevolência é uma energia mais poderosa do que a malevolência. Então os duplos do passado são mais poderosos do que os duplos do futuro. Os duplos do passado têm muito mais energia que os do futuro, porque estão mais próximos do Criador. Por exemplo, quando um duplo nosso do passado vai ao futuro,
e um duplo do futuro quer fazer uma troca de potencial malevolente, quando há conflito entre os duplos, se o do passado pede para mudar um potencial malevolente e o do futuro não quer, Garnier diz que ocorre uma explosão de supernova. O duplo do passado volta imediatamente para o seu espaço-tempo pela explosão, e o duplo do futuro é lançado para a noite dos tempos, no último espaço, e não regressa mais com seu potencial. Perigoso. Ele fica preso lá. Ou seja, as energias dos duplos do passado são muito poderosas. Quanto mais próximo do Criador, tem mais energia. Os duplos do passado têm muito mais energia. E os desconhecidos do futuro não podem fazer nada contra eles, certo? Ah, claro. Isso me deixa mais tranquilo, porque então nos reuniremos também com os duplos e com Jesus. Faltam um pouco mais de 30 anos para a última explosão solar. Corrija-me se estiver errado. Jean-Pierre diz que Jesus está no espaço-tempo 7, e que vai aparecer e que vão se reunir os espaços tempo 7 e 13. Ele reunirá com muitas criaturas imortais, e nós vamos nos reunir com os nossos duplos do espaço-tempo, passado juntos com os desconhecidos do futuro. Isso quer dizer que Jesus vai se reunir aqui com nós, certo? Esses desconhecidos não querem deixar de existir. Certo? Sim. Garnier diz que em 2063 haverá a última explosão solar e que Jesus irá aparecer nessa realidade e não vai vir sozinho. Vai vir com muitíssimas criaturas imortais do seu espaço-tempo, porque vai haver uma batalha, junto com muitas criaturas imortais e os desconhecidos do futuro. Gostaria de saber como é o corpo dos duplos? De aparência muito sutil, imagino que não seja igual ao nosso. Mas isso não pode acontecer uma possessão. Eles não podem se manifestar através de uma pessoa ou da imagem de uma pessoa. E os desconhecidos do futuro também não podem se manifestar dessa forma. Têm corpos físicos, porém, não sabemos como são suas aparências. Essa outra pergunta. Não posso te responder porque não sei. Como diz Garnier, não podemos falar porque não conhecemos os desconhecidos do futuro, a não ser os nossos duplos, porque vamos todas as noites ao futuro e ele nos conhece perfeitamente. Uma coisa sabemos, que ao final vai vir Jesus, com o seu corpo físico e com seu corpo energético, e grande quantidade de criaturas imortais, porque os seres desconhecidos do futuro vão travar uma batalha, porque não querem deixar de existir, querem subsistir. Então vai haver uma batalha. Haverá uma batalha entre Jesus e suas criaturas imortais e os desconhecidos do futuro e todos os duplos que estão ali. Mas, como te disse, a energia dos duplos que estão mais próximos da luz é maior, entende? Claro. Mas o que eu não quero, talvez, é dar a entender mal que essa batalha vai aparecer Jesus literalmente. E ele vai dizer, sou eu, e vai aparecer em um corpo físico como Jesus e tal. Ou talvez seja a manifestação de Jesus através de uma pessoa que já está aqui, sabe? E ele, assim como ele, todas as criaturas imortais e todos os duplos que venham com ele, entende? Que peguem um recipiente, assim como nós somos recipientes, que eles também usem um recipiente e que se manifestem. E o mesmo com os desconhecidos do futuro, que se manifestem através de nós, que, por exemplo, possuam uma pessoa, literalmente, a possuam, e se manifestem através dela, que já está aqui neste presente. Garnier não falou nesses termos, então não posso te dizer que seja assim. Ele fala mais da realidade real. Sabe o que quero dizer? De como realmente são as criaturas, em seu espaço inicial e em seu espaço futuro, e que vamos vê-las como são em nossa realidade, certo? Como é cada uma. Ele diz que vamos vê-las como realmente são. Sim, sim. Ou seja, os duplos vão aparecer como são, e Jesus e suas criaturas imortais vão aparecer como são também, quando os tempos se igualarem. Quando os tempos se igualarem, então haverá um confronto entre a luz e as trevas, entende? Os amigos do duplo querem que o fim chegue logo para poderem voltar, mas os desconhecidos do futuro não querem. E esses vão travar uma batalha com o anticristo, sabe? Como você imagina essa batalha, Miguel Ângel? Não consigo imaginar, mas vai ser tremenda, porque dizem que o anticristo é aquela pessoa, aquele ser que está se preparando para confundir a humanidade.
na sexta explosão solar e fazer prodígios e maravilhas, a ponto de se passar pelo imortal Jesus. Fará grandes prodígios e maravilhas, e as nações da terra se unirão a ele, quase todos os poderosos, os ricos, os que têm poder, etc. Então os exércitos da terra vão se unir, e também os exércitos dos duplos desconhecidos do futuro. E por outro lado, esse tempo antes da vinda de Jesus e suas criaturas imortais será difícil para a terra, difícil para os humanos, a menos que seja abreviado, sabe? E não vai ser fácil. Tomara que as duas explosões solares aconteçam ao mesmo tempo e não apenas a primeira. Mas se for só a primeira, estaremos complicados. É que eu não sei se o Apocalipse deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. Mas você acha que essas catástrofes naturais e todas essas coisas mencionadas vão acontecer? Sim. Acho que muitas, sim. Por exemplo, os planetoides de que fala Garnier, os asteroides que vêm colidir com a Terra, já estão acontecendo. Muitos sinais também estão acontecendo. E vai haver sinais, por exemplo, o que a Bíblia diz de que as estrelas cairão do céu. Mas Garnier diz que isso é uma lei física. Embora a Bíblia seja um livro religioso, ela também tem verdades científicas, entende? Uma delas é essa. As estrelas não vão cair, mas vai parecer que sim. E isso é porque Garnier diz que o universo é estático, mas que tem um movimento de contração e um de expansão. E no momento final, haverá um momento de contração. Então parecerá que as estrelas estão se aproximando da Terra. E também parecerá que estão se aproximando, porque virão em uma velocidade máxima de luz, de 857 mil milhões de quilômetros por segundo. E essa luz, como parece ser muito mais rápida, parece que se aproxima mais, entende? Então, há coisas na Bíblia que prevêem catástrofes, cataclismos, visões como de estrelas caindo. E também prevê a vinda do Filho do Homem, de Jesus, que isso também está profetizado no Apocalipse e nos Evangelhos, como a vinda no final dos tempos. No nosso caso, seria o ciclo de desdobramento de 25.920 anos, de Jesus com todos os seus anjos. Neste caso, as criaturas imortais. Está claríssimo. E podemos evitar esse desfecho com o nosso pensamento, criando futuros potenciais benevolentes? Muito. Sim, poderíamos. Diz Garnier, se durante 40 dias ninguém na Terra pensasse em matar, não se poderia mais matar ao final desses 40 dias, porque esse potencial teria desaparecido. Se erradicássemos todos os potenciais de ódio, de assassinato, de morte, isso seria um paraíso, entende? Não haveria cataclismos. O planeta estaria em paz. Como vivem os dos nossos duplos no passado, que também não vivem de forma ideal, mas vivem melhor que nós, porque conhecem a lei e controlam todos os pensamentos que chegam a eles, transformando os pensamentos malévolos em benevolentes. Eles têm uma telepatia entre si quase perfeita, mas controlada por seu trabalho também, por esforço. Não é como a telepatia inicial, sabe? Ou seja, é possível sim. É por isso que Garnier está tentando alcançar muitas pessoas, para que o ajudem. Ele diz, ajudem-me com seus pensamentos a mudar o destino do planeta, o destino das pessoas, etc. Ele disse nas formações. Ajudem-me a fazer a bola de neve. Claro, me parece uma missão muito importante. Uma missão, digamos, vital, como ele diz. E uma pergunta, Miguel Ângel. No final do desdobramento, os três tempos vão se unir. Mas durante o resto do desdobramento em que estamos, os desconhecidos do futuro puderam se materializar aqui? Sim. De maneira implícita. Desde 13 de março de 1989, estão as crianças índigos de que fala o livro de Garnier, e que ele também menciona. As comportas do futuro foram abertas, e os desconhecidos do futuro, em seu desespero, fizeram encarnar seus corpos energéticos de suas criaturas, encarnar em criaturas aqui na Terra, para tentar mudar o destino da Terra, e para que, quando eles virem, seja um destino mais condizente ao deles, entende? Então vão virem desconhecidos do futuro, não do bem, como você disse, mas aqueles que defendem seus interesses. Sim, ou seja, não vieram os duplos em si. Mas assim como o nosso duplo não veio,
vieram os corpos energéticos das criaturas dos duplos, dos desconhecidos do futuro. Eles se encarnaram numa pele de macaco também. Ou seja, são corpos energéticos do futuro, e não corpos energéticos do passado, entende? Claro, mas então os do futuro ficaram sem corpo energético. Já que está aqui, não ficaram sem corpo energético. Porque o duplo tem seu corpo físico e seu corpo energético. E o corpo energético que encarna não é o corpo energético do duplo, mas o corpo energético da criatura imortal que havia saído no ciclo passado e que estava encarnada no tempo seguinte ao do futuro, e que refez a unidade com o duplo. E esse corpo energético que estava com o duplo é o que encarna agora. É algo enorme, porque Garnier diz que isso é se suicidar. Esse corpo energético da criatura do duplo do futuro é o que encarna aqui na Terra como crianças índigo. É um pouco complicado sem gráficos. É complicado de explicar, entende? E eles são perigosos de qualquer forma, ou podem ser bons. Garnier diz que se os pais dessas crianças índigo conseguirem que seus duplos cheguem, de alguma forma, a uma união, uma amizade com o duplo, seria muito bom. Porque veja, esses corpos energéticos dos duplos dos desconhecidos do futuro já viveram todas as nossas possibilidades do futuro dos futuros. Ou seja, tudo que nós podemos viver, todas as possibilidades do futuro, eles já conhecem. Conhecem milhares de possibilidades, mesmo que só vivamos uma. Se eles estiverem conosco, podem resolver muitos problemas, de doenças, catástrofes, porque sabem o que vai acontecer. Eles realmente sabem. Mas se não, podem se tornar nossos inimigos, e podem se tornar perigosos, violentos, assassinos, etc. Entende? E isso é ruim para o nosso planeta nessas circunstâncias. E o que diz Jean-Pierre fala sobre o duplo? Ele diz que é a melhor versão de nós mesmos, não? Nosso eu superior ou algo assim? Sim, na verdade, o nosso duplo somos nós mesmos em outro tempo, ou seja, é o nosso desdobramento. As criaturas imortais se desdobram no espaço inicial em outro ser que se chama duplo. Somos nós em outro tempo. E é a imagem que o Criador quer de nós. É a imagem perfeita, podemos dizer. Mas lembre-se de que o duplo somos nós mesmos em outro tempo. Ou seja, é isso que custa entender. Parece que o duplo é um terceiro, entende? Mas não é. Somos nós. Somos nós mesmos em outro tempo, porque é o nosso desdobramento no espaço inicial de nós mesmos. E como nos desdobramos? Me custa muito imaginar fisicamente como nos desdobramos. Claro, ninguém sabe disso. Como se desdobra o Criador? Como se desdobra a criatura imortal? É verdade que é complicado de imaginar. Garnier não explicou. Nunca o ouvi explicar. Ele diz que se desdobra, mas não diz como. Diz que o Criador se desdobra fazendo perguntas. E a criatura imortal se desdobra. O duplo se realiza, porque ela se faz perguntas. Mas qual é o mecanismo físico? Como o duplo é produzido? Como as criaturas imortais são produzidas? Isso ele não explica. Suponho que é energia, imagino. Claro. Essa é uma boa pergunta que faria ao Jean-Pierre, se ele não souber responder. Porque ele diz que o Criador é energia, é informação. Mas o que exatamente é o Criador? Pois veja, o Criador, segundo Garnier, tem um corpo físico e um corpo energético, como nós. Ou seja, fomos feitos à imagem e semelhança. São corpos físicos. Ele tem corpo físico e corpo energético, mas Garnier Mallet diz que a teoria do desdobramento não fala de um Criador universal, como falam as religiões monoteístas e outras. Ele fala de um Criador parcial, ou seja, esse ser que já existe chega ao nosso horizonte de observação e se desdobra. Mas, ao se conhecer, esse ser se pergunta: e se eu for uma criatura de outro Criador, em um espaço maior? E esse outro Criador poderia também ser criatura de outro Criador em um espaço ainda maior. Por exemplo, pode haver infinitos criadores. Ou seja, um seria criatura, o outro seria criador e se tornaria criatura de outro Criador. Quer dizer que nós poderíamos ser criadores de outros duplos que apareceriam depois, certo? Exatamente. Ou seja,
para outras criaturas, poderíamos ser. Nós, o Criador, entende? Ele não fala de um Criador universal. Ele fala, por exemplo, que cada horizonte de observação existe um Criador. O sistema solar tem um, uma galáxia tem outro, um conjunto de galáxias tem outro. Levando ao extremo, este universo tem outro que se desdobra também, sabe? E mais extremo também. Esse outro Criador inicial de todo o universo pode ser criatura de outro Criador que está em outro universo, que acabou se desdobrando igual a este. Ou seja, pode ter uma infinidade. Então, pode ser infinito? Claro, pode ser infinito. Assim como as religiões nos diz que há só um Criador desde sempre e eterno. É esse que existe, não há criadores de nada. Esse que sempre existiu, e a partir dele que tudo foi criado. Mas a teoria do desdobramento do espaço e do tempo não diz isso. Diz que pode levar isso a infinitos criadores, entende? Claro. Então, o criador desse sistema solar pode ser o que chamamos de Deus, e pode ser a criatura de outro criador, sim. É isso que estou dizendo. E, por sua vez, pode ser a criatura de outro criador, que pode ser a criatura de outro criador, e assim sucessivamente. Pode acontecer por todo o universo. E poder haver milhares de universos e milhares de criadores. Segundo essa teoria, entende? Certo. Como doutor em teologia que você é, qual a sua opinião? Existe um Deus infinito, eterno como tal, diz as religiões cristãs? É distinto, segundo a teoria do desdobramento do espaço e do tempo. E segundo o cristianismo, por exemplo, não é igual. Para o cristianismo, Deus existe desde sempre e é somente um. Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma substância, uma natureza, em três pessoas distintas. Aí já está tudo. Não há vários deuses, há somente um. Deus trino, um só. Já a teoria do desdobramento do espaço e do tempo diz que pode haver infinitos criadores, que vai se replicando em universos cada vez maiores, abarcando todo o universo e gerando outros universos. Nunca acabaria e poder encontrar a origem de tudo. Em teoria, deveria haver. Assim, poderíamos descobrir uma criatura de outro Criador. Mas como pode ver, é diferente. Para onde você está mais inclinado, para a teoria do desdobramento do tempo ou pela religião católica quanto a isso? Na verdade, é mais fácil de entender. A doutrina católica que fala de um só Criador, e também seus valores. Mas, como disse Garnier, não é demonstrado com formas matemáticas, físicas e tudo isso. Uma coisa é a fé que temos nos cristãos, que não está demonstrada em formas matemáticas, que são crenças, dogmas. Garnier Mallet nos demonstrado algo que está provado pelas físicas, matemáticas e pelas geometrias, sabe? Isso tem valor, que é uma verdade que não tem como refutar. Eu só queria saber sua opinião. Porque gostamos das mesmas coisas. Existem duas coisas aí. Existe um dogma e a fé. E outra é a ciência, a matemáticas e a física, certo? Então aí está para todos os gostos e opções. Tem coisas boas nos dois. Porque aquele que não gosta de aprender coisas de lógicas. Claro, a teoria do desdobramento do tempo e de espaço deixa um pouco assim, sabor ao final, porque não sabe se há um criador inicial ou que há um que seja criador de tudo, mas que tem criadores que vão se duplicando e nunca conseguimos encontrar a origem de tudo. Ficou com um pouco de dúvida, não? Eu queria te perguntar se o duplo é a nossa melhor versão, e nós somos um duplo do Criador, e supunhamos que temos a melhor versão de nós mesmos, e tem que ser do mesmo Criador, não é o nosso duplo realmente? Como criatura, a melhor versão são os nossos duplos, imagem de Deus e não de eu mesmo. Na Igreja Católica tem a criação dos anjos, demônios dos anjos caídos e tudo isso. Como havia mencionado antes, nós somos criaturas diferentes dos anjos, temos livre-árbitro. E supostamente os anjos não temos livre-árbitro, não? Muito deles disse ao Criador, não te sirvo. Aí Satanás e seus anjos disseram, não queremos saber de nada de ti. Se tem livre-árbitro, tem vontade própria. Eles têm vontade própria, certo? E o que nos diferencia então deles? De quem? Dos demônios ou dos anjos? Dos dois. De ambos.
Explique a diferença dos anjos e dos demônios. Bom, no início da criação, claro que há uma diferença entre os homens, os anjos e os demônios. Os anjos foram criados primeiro. Eles eram mais espirituais que nós e conheciam muito melhor toda a realidade do que a criatura Adão e Eva, por exemplo. No início, não. Adão e Eva foram criados no Jardim do Éden e tal. Eles eram como crianças que não conheciam toda a realidade e estavam nus, na inocência primordial. Então, como sempre passa algo que ocorreu nesse espaço inicial. No Jardim do Éden também aconteceu algo. Apareceu alguém dizendo para não dar ouvidos ao Criador, que o que ele dizia não era verdade, e que se comessem do fruto do bem e do mal, não aconteceria nada, que seus olhos se abririam e conheceriam o bem e o mal. Essa foi a prova, sabe? Outra pergunta. Me deixou pensando muito. Jean-Pierre diz no livro, Mude seu futuro através das aberturas temporais, que quando Adão e Eva passam do espaço-tempo 4 para o que estamos agora, que é o 10, isso marca o início deste desdobramento de tempo. No entanto, ele também menciona que os neandertais e tudo aquilo que existiu antes do Homo sapiens estavam antes deste último desdobramento. Então, como isso é possível? Sim, no ciclo anterior de desdobramento de 25.920 anos, ao invés do homem, de Cro-Magnon, havia os neandertais. Mas eles não tinham consciência como nós nem livre-arbítrio, porque não eram descendentes de Adão e Eva como nós. Bom, eles tiveram seu próprio Adão e Eva. Em cada ciclo de desdobramento diferente há um início. Entende o que quero dizer? Ou seja, em cada desdobramento há um Adão e Eva, sempre. Sempre há um casal inicial. Mas é isso que eu queria te falar sobre os dídimos, que ainda não falamos. Quando se fala de Adão e Eva, não se deve entendê-los como um homem e uma mulher, como o Gênesis descreve nos primeiros capítulos que fala da criação do homem. São criaturas imortais. Para entender bem, o Criador não cria apenas uma criatura imortal separada, mas sim aos pares. Ou seja, quando as criaturas imortais são criadas, elas são criadas de 2 em 2 para que estejamos sempre acompanhados. Ele cria Adão e Eva no tempo 4. Adão com um duplo no passado e Eva com um duplo no futuro, para que toda a antecipação funcione bem e todas as informações possam fluir. Ou seja, as criaturas imortais são pares. Isso que eu queria te dizer. Todas são pares. Não são seres sexuados nem nada disso, mas pares de seres imortais. Não é que ele crie uma criatura imortal, mas sim de 2 em 2. Sabe o que quero dizer? Essa é outra coisa. Se uma se perde, a outra pode resgatá-la. Não? E sobretudo para que o ciclo de informações entre os duplos aconteça, um no passado, outro no futuro. Assim sempre se tem as informações boas garantidas. Ah, entendi. É um mecanismo de segurança. Sim, assim, Adão está no 4º tempo e tem seu duplo no tempo 1. Eva também está no tempo das criaturas, mas tem seu duplo no futuro. Estão cobertos nos 3 tempos. Porque disse Garnier que, para funcionar bem e que seja sempre na benevolência, precisamos estar nos 3 tempos. Aqui estamos apenas em 2, no presente e no passado. Mas no futuro estamos um pouco mancos, né? Por isso precisamos que o duplo vá e faça amigos lá, entende? Sim, claro. E é curioso que tenha sido neste desdobramento do tempo que se começou a usar a escrita. Me parece curioso que a comunicação como tal, porque antes se comunicavam com gestos ou pinturas, não existia a complexidade da linguagem atual. Você acha que a escrita e a linguagem são informações que nos foram dadas pelos desconhecidos do futuro para nos confundir? Porque Jean-Pierre diz para ouvir o coração ou o corpo, que é onde o duplo instala as boas informações. E parece que os desconhecidos do futuro, e essa é minha teoria, nos deram a linguagem para que usássemos mais a mente e não conseguíssemos conectar com nosso corpo e as informações do duplo, não? Sim, bom, tenha em mente que tudo nos é sugerido. Lembre-se, nós não criamos nenhum pensamento. Todos os pensamentos nos são sugeridos. Essa é uma das coisas mais difíceis de entender, que nosso cérebro não gera pensamentos. Ele é como
um transmissor e emissor, recebemos pensamentos e os retroalimentamos. E a escrita também nos foi sugerida. Qualquer coisa nos é sugerida. Não criamos nada, nos é sugerido por outros seres do futuro. Isso é difícil de entender. O que estou te dizendo agora não é meu pensamento, é outros seres que estão me dando essas informações e eu as estou aceitando e transmitindo. O que você me diz também não são pensamentos, mas que tenham surgido a você. Alguém do futuro te sugeriu e você me lançou. Por exemplo, tudo que estou falando não é meu. Isso é muito difícil de entender. E só recebemos informação dos desconhecidos do futuro? Ou também do duplo? Sim, também recebemos do duplo. Mas através dos amigos do duplo, nunca diretamente do duplo. Por exemplo, à noite, se fizermos corretamente o adormecimento, o duplo vai ao futuro, faz amigos e transmite a eles as informações que quer nos dar. Durante o dia, quando você tem um pensamento de benevolência com alguém, é aí que você recebe as informações dos amigos do futuro do nosso duplo. Você só recebe informações dos amigos do duplo quando está em benevolência. Durante o dia, 99% das informações são malévolas porque estamos fora da lei. Mas assim que entramos dentro da lei, se o adormecimento foi bem feito à noite, as informações que chegam são boas, são benevolentes, são dos amigos do duplo no futuro. Mas no instante seguinte, volta a vir informação malévola do futuro. Estamos quase o tempo todo com pensamentos malévolos, mas se o duplo for mudando os potenciais, cada vez vamos receber menos pensamentos malévolos e mais benevolentes. Isso porque se criam no futuro potenciais próprios do duplo, que depois nos são retransmitidos pelos amigos do duplo. Mas lembre-se, tudo é sugestão. Tudo vem do futuro. Não criamos nada. Então nós não criamos futuros potenciais? Criamos no sentido de retroalimentar o que nos foi sugerido. O que fazemos realmente não é criá-los, mas ajudar a materializá-los. Retroalimentando com a pequena energia que temos, podemos mudar de emissora. Aceitar as informações dos desconhecidos do futuro e retroalimentá-las ou não. E aceitar apenas as informações dos amigos do duplo e retroalimentá-las também, criando experiências benevolentes no futuro. Mas não são suas. Estão sendo enviadas de algumas dessas emissoras que são os amigos do futuro do nosso duplo. Que curioso. Eu achava que havia pensamentos que vinham do duplo, mas não todos vêm de algum desconhecido do futuro. Os bons ou maus, exato. Desconhecido do futuro, dizemos dos que são malevolentes, e amigos do futuro, dos que nos passam as informações do nosso duplo. E como última pergunta, por que temos tantos sonhos? E por que alguns são tão angustiantes? Porque ultimamente eu tenho muitos sonhos, tanto bons quanto angustiantes. Cada vez eu tenho mais sonhos. Bom, Jean-Pierre diz para não dar atenção aos sonhos, porque se você dá atenção, os retroalimenta, e isso gera no futuro aquela mesma experiência. Se você tem um pesadelo e se lembra dele, está enviando pensamentos e energia ao futuro, e isso volta. Outra coisa que ele diz, às vezes, mesmo que você tenha feito um bom adormecimento com o seu duplo, trocou de corpo energético com corpo energético de um amigo do seu duplo, às vezes, ao passar pelo futuro antes de ir ao corpo do duplo, podem ter como imagens do futuro que não são agradáveis. Isso não quer dizer que não teve um bom adormecimento, que ficam grudadas em você. Parasitas. Mas se for contínuo todos os dias, pesadelo após pesadelo, é provável que você não esteja fazendo o adormecimento corretamente. Geralmente, quando você faz um bom adormecimento, diz Garnier que ao acordar pela manhã, você se sente em paz, sem dor, sem estresse. Isso é sinal de que o adormecimento foi bem feito. Seu corpo sabe antes. Suas células estão sintonizadas com as informações benevolentes. Se não estiverem, sentirão desconforto. Uma coisa muito importante. Ele diz que viemos à Terra para dormir. O resto não importa, não serve para nada. Porque o importante é a noite que o jogo é jogado. Se você fizer bem o adormecimento e o duplo for ao futuro, quase sempre você vence a partida.
Porque ele muda os potenciais. Você recebe boas informações, faz amigos no futuro. E Garnier diz que, se você tiver 108 amigos no futuro, e o duplo no passado estará quase totalmente protegido. Que bom! O que me encanta muito é a abertura temporal, o intercâmbio de informação, como ocorre durante o dia também. Por exemplo, como o nosso corpo energético vai ao futuro. Quanto tempo diz Jean-Pierre que dura uma abertura temporal? Segundo ele, as aberturas temporais são canais onde passam as informações, entre tempos e espaços, entre os observadores internos e externos. Imagina, o tempo do duplo seria uma esfera que vai a uma velocidade, o nosso tempo presente seria outra esfera que está dentro dessa esfera, que vai um pouquinho mais rápido. Dentro dessa outra esfera, tem uma outra que seria o futuro, vai mais rápido também. E todas têm umas ranhuras que são os zodíacos, por onde passam essas informações entre os tempos. Entende? Então tem que conseguir essas ranhuras para que passe essas informações. Estou te explicando um pouco da equivalência de tempo. O tempo do duplo, tempo presente e tempo do futuro. Ele calcula que uma abertura temporal do passado são 3 dias no presente, e uma abertura temporal no presente são 40 dias no futuro. Em geral, uma abertura temporal seria um segundo dividido em 24, mais ou menos. E aí a matemática pode fazer a equivalência entre os 3 tempos. Quanto são 1 segundo, quanto são 6 minutos, num tempo e no outro. Por exemplo, 80 anos no presente quanto seria no passado. 6 minutos. Ou seja, 80 anos da nossa vida para o nosso duplo são 6 minutos. 6 minutos no passado são 80 anos. Imagina para o futuro quanto seria 80 anos. Seria milhões de anos nas aberturas temporais. Como ocorrem as trocas de informações? Porque não ficou muito claro sobre o corpo energético. Entendi o que acontece. À noite, quando o corpo energético troca de corpo o duplo, ele usa o nosso corpo como trampolim. Mas e durante o dia, como ocorrem as trocas de informações? Vamos falar um pouco disso, eu tenho tudo em PDF. E recordo perfeitamente de tudo. Bom, depende de cada noite de quem vem ao teu corpo físico, quando já tenha dormido, quais informações deixaram no seu corpo. Os amigos do duplo deixam uma informação benevolente. Já os desconhecidos do futuro vão deixar informações que são dos seus interesses. Agora, o que acontece durante o dia? O corpo energético vai tentar realizar esse programa que está gravado nele, entrando e saindo por essas aberturas temporais em 5 milésimos de segundos, entra e sai do seu corpo físico para buscar essas informações durante o dia no futuro ou no passado. Ou seja, ele pode viajar por todos os tempos, porque ele viaja a uma velocidade de 857 bilhões de quilômetros por segundo, ou seja, 30 milhões de vezes a velocidade da luz. 5 milissegundos para nós não são nada, mas para ele já foi. Viu, pegou a informação e voltou. E assim pode passar o dia inteiro, realizando esse programa que foi instalado. Por isso é tão importante fazer um bom adormecimento, para que o software que temos dentro, depois, seja executado pelo corpo energético durante o dia e busque informações de acordo com esse programa. Entende? Em 5 milésimos de segundos a cada entrada e saída, ou seja, muito rápido. Então, cuidado. Genial, muito obrigado, meu amigo Miguel Ângel. Você me ajudou muito. Agora algumas coisas ficaram mais claras. Espero que também tenha ajudado bastante a minha audiência. Porque, claro, eu estudei os livros, mas não sabia exatamente o que Jean-Pierre diz. E você pôde ouvi-lo da boca dele. Sim. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de poder ter explicado um pouco sobre essa teoria do desdobramento, para que quem ouvir se anime a viver em benevolência, fazer um bom adormecimento e, se puder, participar de alguma formação de Garnier. Eu também incentivaria a fazer uma formação inicial e conhecer o próprio Dr. Garnier, que já está idoso, tem 85 anos e não sei até quando poderá seguir dando formações. Já resta pouco tempo, estamos no fim do ciclo. Disseram-me, nas últimas informações, que ele mesmo afirmou que quer viver até o ano de 2033. Ele disse que quer estar na batalha final. E muito obrigado. E para o que precisarem, estou à disposição. Aproveite muito a oportunidade que você tiver com Garnier Mallet, porque é uma pessoa que sabe muito.
Ele é o autor da teoria do desdobramento do espaço-tempo. Aproveite para, entre aspas, espremer bem no bom sentido, fazendo perguntas interessantes. Por exemplo, ele não falou publicamente mais de uma vez sobre os duplos dos animais. Eu uma vez perguntei por e-mail e ele disse que os animais não têm duplos, mas que era difícil explicar isso por e-mail, pois requer um contexto completo. Então ele já disse isso? Sim, ele disse que não, que os animais domésticos não têm duplo. E depois, na última formação, em 16 e 17 de novembro do ano passado, no México, uma moça perguntou. Também anotei isso, pois apareceu em um grupo do Facebook, e ele respondeu o mesmo, que os animais não têm duplo. Mas isso gerou muita controvérsia, pois se ele diz que tudo está desdobrado, então por que os animais não têm duplos? Mas é preciso entender bem. Agora não temos tempo para explicar isso em detalhes, mas ele se refere principalmente ao fato de que tudo é dual, porque tudo tem corpo físico e corpo energético. Essa é a dualidade. Mas nem tudo tem um duplo imortal como nós, com corpo físico e corpo energético, entende? Eles não procedem das criaturas imortais. Ou seja, ele se refere ao fato de que não existe uma versão superior desses animais aqui. Exato. Ele não considera que seja um duplo imortal com corpo físico e um corpo energético. Entendi. Só ele pode explicar isso. Porque se tudo está desdobrado, até um elétron está desdobrado, isso quer dizer que tudo deveria ter um duplo. Mas ele fala e entende que tudo tem corpo físico e energético. Por isso há essa dualidade, entende? Miguel Ângelo, você acha que esquecemos de mencionar algo importante? Algo que o Jean-Pierre não costuma dizer, mas que você sabe? Há muitas coisas, porque a teoria do desdobramento é muito complexa, com muita matemática e geometria. Não dá para explicar tudo verbalmente. Mas o mais importante é saber o princípio vital da antecipação. Recebemos a informação 2/3 de segundo antes de sermos conscientes dela. Isso foi comprovado também pelo cientista americano Benjamin Libet, que recebeu o Prêmio Nobel Virtual de Psicologia em 2003. Ou seja, antes de sermos conscientes de que uma informação chegou até nós, ela já está dentro de nós. 2/3 de segundo antes se vem dos amigos do duplo, e 1/3 de segundo antes se vem dos desconhecidos do futuro. Por isso Garnier chama de tempos negativos, -1/3 e -2/3. Porque é antes de tomarmos consciência, de ter chegado à informação. E uma vez que a recebemos, ela já está atualizada. Só podemos evitar realimentá-la para que não venhamos vivê-la novamente no futuro. Imagine que você recebe a consciência de um pensamento como vou matar minha sogra, por exemplo. Você tem que pensar, isso já está atualizado, mas não vou retroalimentar esse pensamento no futuro, para que ele não seja reenviado e vivido. Porque se você envia um pensamento ao futuro, alguém está vivendo isso lá. Eu tenho uma tabela de equivalências de tempo, por exemplo. 1 segundo aqui no nosso tempo equivale a 3 anos lá. 1 minuto aqui no nosso tempo são 158 anos lá. 6 minutos aqui são quase 1000 anos. Com isso e as aberturas temporais de 4 segundos, você pode montar sua própria tabela. Por exemplo, uma abertura temporal são 40 dias no futuro. 1 segundo aqui no nosso tempo são 3 anos lá. 1 minuto aqui no nosso tempo são 160 anos. 6 minutos aqui é igual a 1000 anos lá. 1 minuto aqui são 1000 anos ali, sabe? Imaginas ter os tempos mais longos das noites dos tempos? Pode ser milhões de anos. O que mais você tem anotado aí caso surjam perguntas? Muitas coisas. Por exemplo, o esquema dos zodíacos, visita do Criador. Me explica isso, por favor, porque não entendi muito bem os zodíacos. Visita do Criador? Me explica isso? Sim. Garnier diz que o ciclo dura 24.840 anos, os chamados 6 dias e 6 noites bíblicas mencionados na Bíblia. Por isso digo que há coisas científicas na Bíblia. 6 dias e 6 noites. E diz que é no 7º dia que Deus descansou. Aqui se entende da seguinte maneira. Esses 6 dias e 6 noites correspondem aos 12 zodíacos. Cada dia tem um dia e uma noite,
ou seja, 6 ou 12 espaços. Cada espaço tem 2070 anos. Um dia bíblico são 2070 anos, mais 90 anos de encerramento, quando chega um avatar. Cada término de um período vem um avatar, ou seja, a cada 2070 anos chega um avatar. São 12 avatares. Tudo isso é complicado sem esquemas, mas posso compartilhar imagens depois. Além disso, o Criador visita sua criação 4 vezes durante o ciclo, a cada 5.400 anos, por um período de 1.080 anos. E essas visitas ocorrem nos zodíacos de Escorpião, Leão, Touro e Aquário. São os 4 períodos de visitas do Criador. E o que faz nessas visitas? Nos entrega uma mensagem para estarmos bem. Por isso se chama Evangelho, boa notícia. Então, se chamamos Jesus de Filho de Deus, poderíamos dizer que as outras 3 criaturas imortais que vieram trazer essa boa nova antes dele? Sim, uma coisa são as visitas do Criador, o ser fora do horizonte. Outra coisa são os avatares que ocorrem 12 vezes durante o ciclo. As 4 visitas são do mesmo Criador? Sim, as 4 visitas são do próprio e do mesmo Criador. É o mesmo Criador que visita a sua criação. E os avatares são, por exemplo, Inanna, Hércules, Jesus, visitam suas criaturas 12 vezes durante o ciclo, durante um período de 90 anos. Visita do Criador acontece a cada 5.400 anos, por um período de 1.080 anos, nos zodíacos de Escorpião, Leão, Touro e Aquário. E como o Criador vem nessas 4 vezes? Em forma de pessoa física? Garnier não explicou. Nunca ouvi ele dizer. Ele sabe muita coisa. Se puder, pergunte a ele. Sim, e sobre a criação os dídimos Adão e Eva, criaturas imortais que geram uma criação biológica chamada Éden, que está no tempo 5, e aí há criações de animais, vegetais, minerais, que depois se replica aqui no nosso tempo 4, onde também há animais, vegetais, minerais, onde se replica tudo isso, que Garnier chama de tempo das trevas, e também existe no tempo dos infernos. Aqui no espaço-tempo 4 tem muita harmonia, no tempo 5 que tem boa harmonia, mas em cada nível com menos harmonia. Tempo 1, harmonia perfeita. Tempo 4, o nosso, o no caos, infernos, ainda mais desarmonia. E quanto aos avatares, eles vêm 12 vezes dentro. Do ciclo de 2.920 anos, por um período de 90 anos, no crepúsculo de cada dia bíblico, 2070 anos. Sua missão é nos lembrar do propósito da nossa encarnação, para não se perdermos nesse mundo, e saber que temos uma missão e depois voltarmos à nossa origem. Essa é a missão dos avatares. E também orientar as trocas dos duplos, do passado e do futuro, como fez Jesus, que orientou os duplos que estavam no futuro a ir para o passado e nos ajudar a não nos perdermos nesse mundo. Miguel Ângelo, então não podemos nunca materializar o paraíso aqui? Sim, podemos, mas seria preciso mudar os pensamentos, ter pensamentos benevolentes. Se todo mundo da Terra, os 8 bilhões de pessoas tivessem pensamentos benevolentes, isto aqui seria o paraíso, porque não haveria mais nada negativo. Todos teriam pensamentos benevolentes, todos teriam paz, serenidade, ajuda, bem-aventurança, todos com pensamentos benevolentes, e nenhum pensamento malevolente. Seria todos rechaçado, entende? Como tudo vem do futuro, não se criaria no futuro pensamentos malevolentes, porque todos têm pensamentos benevolentes, e os outros seriam todos substituídos. Então, poderíamos viver a mesma situação que agora está sendo vivida no espaço-tempo 5? No espaço 5, sim. Mas nossa aspiração não é estar no espaço 5. É estar no espaço 4 com nosso corpo imortal. Sabe o que quero dizer? Ou seja, não com nosso corpo na pele de um macaco, corpo energético na pele de um macaco, mas com nosso corpo energético verdadeiro. Nosso corpo imortal, que não sabemos como é, mas que deve ser incrível. Certo? Claro, porque segundo Jean-Pierre, o que fizemos foi criar um corpo de macaco, a pele de um macaco. Ele diz, um mamífero, e ainda por cima sexuado, sabe?
Jean-Pierre explica por que escolheu esse especificamente. Não sabemos exatamente por quê. Talvez porque veriam os duplos e veriam que esse mamífero, pelas possibilidades que tinha, estava mais preparado para cumprir a missão que temos que realizar, e que era o mais adequado entre os disponíveis naquele momento. Sabe? Mas tenha em mente que há um plano inicial antes de encarnar. Existe um plano inicial que elaboramos com o nosso duplo e com o nosso corpo energético. Planejamos nossa encarnação. Planejamos um pouco. Então, perdemos a memória, mas o duplo sabe de tudo. Ele é nós mesmos em outro tempo. Ele sabe por que estamos aqui, por que escolhemos esta encarnação. E nós agora estamos tentando recuperar nossa memória. É por isso que as informações que nos chegam podem nos levar nesse sentido. Entende? Já te digo, há muitas coisas, mas para isso também são necessários muitos esquemas, muitos elementos. E é difícil. Mas pelo menos você já tem uma ideia. Sim, sim, claro. E além disso, como eu aprofundei bem na teoria, tudo ficou claro para mim. Consegui entender. Muito bom. Mas se quiser mencionar alguma última coisa que anotou e que acha super importante ser mencionado... Bom, no prólogo do livro tem uma citação de René Descartes, que você já deve ter lido, onde ele diz: para alcançar a verdade, é necessário, uma vez na vida, livrar-se de todas as ideias recebidas e reconstruir desde os alicerces todo o nosso sistema de conhecimento. Isso foi o que mais me custou, e ainda me custa, tentar começar do zero. Sabe o que quero dizer? Quando você já tem conhecimentos acumulados de muitos anos, com muitas experiências vividas, com muitas ideias que te pareciam certas e verdadeiras. Então abandonar tudo isso e começar do zero e reconstruir não é fácil, é muito difícil. Por isso essa citação de Descartes é tão forte e muito impactante. E depois, o que mais me chamou a atenção foi aquilo que te falei. Que todos os pensamentos são sugeridos, que nos chegam antes mesmo de termos consciência deles, e, sobretudo, relativizar a escala de valores deste mundo. Como diz Garnier, não viemos aqui para dormir como os outros pensam. Viemos aqui não para ter um carro potente, uma casa maravilhosa, ou muitos bens e posses. Esses desejos não são ruins, mas nos afastam um pouco da missão que temos, voltar. Não podemos esquecer que nossa missão é fazer um bom adormecimento para apagar os potenciais malévolos que geramos e poder voltar ao espaço inicial, onde é a nossa casa, nosso verdadeiro lugar. E claro, todas essas distrações que temos ao longo dos nossos dias, da nossa jornada, nos afastam desse objetivo. O nosso objetivo é regressar ao nosso corpo físico imortal. E já te digo, se regressarmos pode ser que nem tenha passado meio segundo, porque a equivalência de tempo entre sair e voltar, com essas aberturas temporais, é praticamente um piscar de olhos. Bom, não quero me alongar mais, mas só mais uma pergunta para que fique claro mesmo. Jean-Pierre, acho que diz que os futuros potenciais que geramos ficam armazenados nos 12 zodíacos, certo? E existem 12 zodíacos em cada espaço-tempo. Veja bem, temos que diferenciar os zodíacos astrológicos pelos quais a Terra passa, as 12 constelações, dos zodíacos onde os potenciais estão armazenados os potenciais. São esses os caminhos de informações por onde o duplo vai buscar os potenciais. Por isso se diz que a cada 3 dias ele pode controlar um zodíaco. Como são 12 x3 ava 36 dias, mais 3 dias de síntese, totalizando 39, e o 40º dia é para atualização. Por isso não se pode atualizar um potencial antes de 40 dias. Então sim, os zodíacos estão no futuro. E o duplo vai ao futuro, onde há 12 zodíacos. E precisa de tempo para lidar com os potenciais, porque eles podem estar em qualquer um desses 12 zodíacos. E precisa de ao menos 40 dias. E então os zodíacos só estão no espaço-tempo. Futuro? Sim, porque lá é onde estão armazenados todos os potenciais. E aí mora o perigo. Há potenciais que foram descartados desde as noites dos tempos, como lixo e mais lixos, verdadeiros rejeitos, que ninguém quer, ninguém deseja e que nem se tenta reparar. Mas os nossos, os que nós mesmos criamos no espaço inicial e que nos fizeram sair dele,
foram para o futuro, e é lá que temos que ir para consertá-los. Por isso temos que enviar o nosso duplo ao futuro, ou seja, a nós mesmos, para arrumá-los. Lá estão os 12 zodíacos. No último livro do desdobramento, que é mais técnico, eles chamam isso de karma. Dizem que está na nuvem de Oort, e ali estão armazenados todos os potenciais criados nos últimos 25.920 anos. Estão ali como um grande estoque. E aí o duplo tem que buscá-los. Garnier diz que os duplos dizem não avanço, não avanço. Claro, é porque são 12 zodíacos e são muitos potenciais. E se não se fizer um bom adormecimento, naquela noite não se faz nada. E outra coisa que não te disse e que é importante. Não temos que consertar só os nossos potenciais do passado. Há 108 amigos que encarnaram no início do ciclo, durante o ciclo, mas que não conseguiram resolver seus potenciais e nos encarregaram de resolvê-los por eles. São 108. Imagina que cada um tem só um potencial. Já são 108. Mas se cada um tem 100, já são 10.800, fora os nossos. Ou seja, tem muito trabalho a fazer. Garnier geralmente diz que nos 40 primeiros dias de gestação, resolvemos nossos próprios potenciais. Mas ainda ficam para resolver os desses 108 amigos do duplo do passado, que não podem mais encarnar. E também os que geramos todos os dias, porque sem perceber, geramos potenciais malevolentes diariamente. E o duplo tem que consertar esses também à noite. Claro, voltando à ideia anterior, se geramos futuros potenciais e a informação que recebemos é do futuro, então isso já está criado, não? Nós não os criamos? Sim, está criado. Mas nós podemos ou não os retroalimentar. Por exemplo, se chega a você o pensamento de matar sua mãe ou sua sogra, esse potencial já existe. Mas você pode dizer, não vou alimentá-lo no futuro para que ninguém mais o viva. E aí o duplo não precisa arrumá-lo. Mas se você diz, sim, ela tem que morrer, então esse pensamento se retroalimenta no futuro. Seres no futuro estão matando sua mãe ou sua sogra. Essa experiência está sendo vivida e vai voltar. Ou seja, tudo nos chega sugerido, mas depende de você, com sua milésima de energia, decidir se vai retroalimentar ou não. Só que muitas vezes estamos tão inconscientes, tão envolvidos em coisas durante o dia, que aceitamos tudo que nos chega sem perceber. E podemos retroalimentar qualquer futuro potencial. Por exemplo, se eu retroalimento todos os dias a ideia de que vou ser presidente dos Estados Unidos, posso materializar isso? Você pode fazer com que alguém no futuro se torne presidente dos Estados Unidos, porque você está lançando isso ao futuro, entende? Você não estará lá, mas outros seres estarão vivendo esse pensamento. E, de certa forma, estão vivendo aquilo que você lança. Alguém está sendo presidente dos Estados Unidos. Além disso, como os duplos, desconhecidos do futuro, têm criaturas encarnadas no futuro do futuro. Tudo isso já foi vivido. Uma criatura como você já foi presidente dos Estados Unidos, no futuro do futuro, porque no futuro do futuro estão encarnadas as criaturas dos duplos com seus corpos energéticos, e tudo o que há para ser vivido ali são todas as possibilidades que você pode viver aqui, uma vez como presidente dos Estados Unidos. Então eles vivem tanto o bem quanto o mal. Sim, exatamente. Tudo o que você envia, eles vivem. Geram, criam e replicam. Por isso, se só enviássemos pensamentos de bem, o pensamento do mal desapareceria. Só nos chegaria pensamentos benevolentes. Não existiria pensamentos malevolentes. E isso se transformaria em atos, porque primeiro é o pensamento, depois os atos. Seriam atos de caridade, amor, generosidade, felicidade de amor. Seria um paraíso, mas infelizmente ainda não é assim. Mas vamos conseguir, Miguel Ângel, vamos conseguir. Muitíssimo obrigado, de verdade. Nada, obrigado a você. E ficamos em contato. Muito obrigado. Obrigado a você e a todos os seguidores. Espero que aproveitem pelo menos um pouco desta entrevista.